Olá, tudo bom? Qual idade você acha que uma pessoa precisa ter para fazer a diferença no mundo? Depois de adulto, talvez até mais velho? Pode ser, mas quero te deixar um questionamento que vai ser sobre o qual nós iremos refletir aqui hoje. Qual idade você acha que os discípulos de Jesus, os apóstolos, tinham quando se tornaram discípulos do Mestre? Nós somos acostumados a ver vídeos, filmes, pinturas, sempre mostrando homens mais velhos, barbudos, talvez até muitos deles mais sisudos, mais com a cara feia. Nós somos acostumados a ver esse tipo de coisa. Mas será que realmente eles eram homens mais velhos mesmo? Você pode se surpreender com o que nós vamos falar aqui hoje. Para iniciar, a gente vai tratar da seguinte situação. Na época, o sistema funcionava mais ou menos assim. Os jovens, os homens, as mulheres não participavam disso, mas os homens começavam muito cedo a sua instrução da Torá ou da Tanar, que é a Bíblia hebraica, ali que compreende o que dentro da nossa Bíblia atual, só o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Então, desde muito cedo se começava esse estudo numa escola, com algum rabi, que eles chamam de Talmidim, é o nome da palavra que se usa em hebraico para falar que é a palavra aluno. Talmidim é aluno. E então, qual a situação? Então eles começavam muito cedo, por volta ali de 6, 7 anos de idade, já se começava esse estudo. E ele ia mais ou menos, alguns mais, outros menos, aí depende da proficiência do aluno, mas mais ou menos por volta de 13 anos de idade. E aí tinha-se ali todas aquelas cerimônias que hoje em dia tem ali o Bar Mitzvah, que é uma cerimônia ali de quando passa para uma idade que, nessas culturas mais orientais, eles não têm a cultura, não têm a fase da adolescência. Eles têm ali a fase da infância e depois tu já passa para a fase adulta e tudo mais. Essa adolescência que nós temos aqui no Ocidente, isso não existe lá nessas culturas orientais, ali, médio-orientais e orientais. Então, mais ou menos por 13, 14 anos de idade, encerrava-se esse estudo, e aí a pessoa ali, se era uma pessoa que tinha uma condição, de uma família com condição um pouquinho melhor, ela provavelmente ia ser incluída em algum, ser escolhido por algum rabi, a rabi em hebraico ali é professor, algum professor ou mestre, e algum mestre iria chamar aquele aluno e tudo mais, ou às vezes a família pagava, como se fosse uma escola particular de hoje em dia, e eles iniciavam aquele estudo e tudo mais, que muitos deles acabavam virando grandes mestres, doutores da lei. Porém, alguns não tinham essa condição, ou não eram escolhidos por algum rabi, ou não tinham condição financeira, e acabavam ficando com aquele estudo que foi feito até ali, e iam desenvolver normalmente a mesma função que seu pai já desenvolvia, como o próprio Jesus, que era carpinteiro. Na verdade, a gente tem essa situação de que Jesus era carpinteiro, mas podemos falar num outro vídeo sobre isso, mas a gente vai descobrir que na verdade ele estava mais para um artesão ou um pedreiro, mas se tem ali pela tradição ali que Jesus era carpinteiro. Mas enfim, e aí acontecia muito disso. E os discípulos ali, na verdade, André, o irmão de Simão Pedro, por exemplo, ele terminou aqueles estudos e aí eles ficavam muito, os jovens ali ficavam muito afeitos ali para poder ter uma continuação daquele estudo. João também fez a mesma situação. E aí acontece da seguinte forma, eles buscavam um mestre como o André fez ao buscar João Batista, Filipe também virou aluno de João Batista. Então João, Tiago, o irmão dele, os dois eram filhos de Zebedeu, e aí eles buscavam esse tipo de instrução. Jesus, naquela época, quando ele vira, quando ele passa a vida pública, ele já está na fase dos 30 anos. Então esse é um primeiro ponto que a gente já começa para poder pensar. Normalmente um rabi, para virar rabi, tu tem que ter no mínimo 30 anos de idade, Desde a época já era assim, hoje em dia também continua sendo. Então Jesus não se podia ser mais novo do que isso, para ser um professor e tudo mais. Os alunos exclusivamente eram mais novos do que o professor. Então aquela imagem de um Jesus com 30 e poucos anos,
e os discípulos com mais idade, com uma cara aí de 50, 45, isso já começa a cair por terra nesse primeiro momento, né? Então, porque se você tem Jesus com 30 anos, já se subentende que para ser aluno deveriam os discípulos ter menos do que 30 anos de idade, certo? E mais do que 13, porque não se podia ter um rabi, né, como seu instrutor, a não ser que tu tivesse pelo menos 13 anos de idade. Esses são os dois pontos. Então, menos de 30, mais de 13. É o nosso primeiro filtro. Segundo filtro que a gente faz, aí vem, vamos pegar ali a parte da Bíblia, quando Jesus, né, ele fala lá em Mateus, entre o versículo 24 e 27, quando eles chegam ali para chegar ele e Simão Pedro, e aí eles vão entrar ali tinha que pagar o imposto do templo, né, que foi estabelecido lá em Êxodo 30, né? E aí pergunta para ele, olha, né, o centurião pergunta ele, tá, mas o seu mestre não paga imposto? E aí ele fala para Pedro ali, né, diz, olha, Pedro, pesque um peixe e pague o imposto, pague por mim e por você. Aí nós temos outro segundo ponto, porque se nós formos entrar lá em Êxodo 30, ali a 13 e 14, diz que para pagar o imposto do templo, o homem, né, que pagava o imposto do templo, ele tinha que ter no mínimo 20 anos de idade, 20 anos ou mais, né? Menos de 20 anos era isento de pagar imposto. Então, como os discípulos estavam todos juntos e Jesus diz, Pedro, pague por mim e por você, logo nós subentendemos que apenas Pedro tinha mais de 20 anos, né? Os outros demais tinham menos de 20 anos. Então a gente já tem o segundo ponto aí, né? Talvez Levi Mateus, né? Mateus ali talvez poderia ter mais de 20 anos, mas isso não podemos precisar muito, porque como ele era cobrador de impostos, automaticamente ele não pagava imposto, né? Apesar de ele ter deixado as suas funções e tudo mais, né? Podemos ter aí talvez Mateus também com mais de 20 anos. Mas com certeza com mais de 20 anos apenas Jesus e Pedro. Então Pedro tinha entre 30 e 20 anos e todos os demais tinham entre 20 e 13 anos de idade. Então a gente pode estimar aí que a maioria dos discípulos tinha na volta de seus 18, 17, 16 anos de idade. Para você ver que realmente não importa a idade, que pessoas muito jovens, e aí a gente pode trazer uma mensagem, né, para o jovem de hoje em dia. Jovem, você pode transformar o mundo, assim como esses grandes homens, muito jovens, um dia transformaram o seu mundo. Certo? Deixo essa reflexão para que nós possamos pensar sobre isso. Então, dentro dessa situação de que, jovem, pense muito bem sobre isso, porque você pode estar perdendo a sua chance de fazer a diferença no mundo, de fazer a diferença através de Jesus.